Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Chegamos ao PET 7 e é o último PET desse ano, um ano atípico em que não tivemos aulas presenciais, mas tivemos aulas online, né? Neste PET 7, nós vamos tratar temas da nossa atualidade, do nosso cotidiano. Nós vamos falar sobre... Nessa primeira semana, nós vamos falar sobre uso e ocupação da terra no Brasil, desigualdades e permanências. Na segunda semana, nós vamos falar sobre povos e comunidades quilombolas. Na terceira semana, nós vamos falar sobre agricultura e a ocupação da terra. E na quarta semana, a concentração das terras e a reforma agrária no Brasil. Então, nessa sétima edição do PET, nós vamos conhecer um pouco sobre a diversidade étnica, cultural e política do nosso país. E do nosso estado também, principalmente Minas Gerais, e nos atentar para a relação especial que alguns grupos sociais têm com o território onde vivem, maneiras alternativas de uso de terra e cultivo de alimentos e a luta pelo acesso justo à terra. Nós vamos estudar nesta primeira semana, e nas semanas subsequentes sobre comunidades e povos tradicionais. São grupos que se diferenciam, em geral, por seus modos de ser, fazer, viver e saber. Ou seja, são culturalmente diferenciados. São exemplos de grupos, os povos indígenas, povos ciganos, as comunidades quilombolas, as comunidades extrativistas de pescadores, artesanais, seringueiras, ribeirinhos, e entre outras. Um dos primeiros que vamos falar são os povos indígenas. Estudar os povos e comunidades tradicionais significa, entre outras coisas, compreender a importância que eles dão ao território em que vivem. Os povos indígenas não são diferentes, principalmente porque eles são os povos tradicionais originários do nosso território. Nessa segunda semana nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas. O Brasil é um país de grandes proporções, muitas vezes, inclusive dizemos que tem dimensões continentais, isso é um fato. Praticamente é maior do que a Europa, juntando aqueles países todos ali, com exceção da parte da Rússia e da Turquia. E ele tem tamanho suficiente para ser considerado um continente. Quando nós falamos em quilombos, nós lembramos do quilombo de Palmares. Isso é uma referência para nós. A palavra quilombo começou a ser utilizada no período colonial em referência à comunidade de pessoas negras que fugiam aos processos de escravização, ou seja, territórios criminalizados. Contudo, podemos ir além e entender os quilombos como a comunidade de lutas e resistências aos processos de escravização que as pessoas negras estavam sujeitas. Na terceira semana, nós vamos falar sobre a agricultura e a ocupação da terra. Então, a proposta é refletir sobre como a agricultura é uma atividade fundamental para a vida de todas as pessoas, independente de onde moram, da sua classe, gênero, cor ou etnia. O alimento é fonte de vida e vem da terra por meio da diversidade agrícola. A agricultura é uma atividade milenar e mudou a organização social lá na pré-história e mudou na Idade Antiga, mudou na Idade Média, o povo sempre trabalhou essa questão de terra, do feudalismo, na Idade Média. Na Idade Moderna, contemporânea, e hoje com as tecnologias avançadas, principalmente no Brasil, mudou essa perspectiva das sociedades que trabalham na área
de agricultura. E na última semana nós vamos falar sobre a concentração de terras e a reforma agrária no Brasil. Tá? Esse é simplesmente um resumo. E façam essas atividades, leiam. Tem que ler o PET para entender. A propriedade das terras no Brasil está historicamente associada ao poder político e econômico. Isso é um fato. Então, desde a colonização, nós tivemos a divisão política do território em capitanias hereditárias, enormes pedaços de terras doadas a homens de confiança do rei. Aí nós passamos pela regime da monarquia, e os grandes donos de terra é que comandavam, veio as fazendas de algodão, de café, os cafezais, até mesmo os donos dos seringais. Dessa forma, foram fazendo esse crescimento daquelas pessoas que eram poucas, mas que detinham o poder da terra. E de um certo tempo para cá, no período da República, vieram as lutas das pessoas com um pedaço de terra para produzir o seu sustento, a sua economia. Fechamos aqui mais um ciclo, e que tudo dê certo para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada.